Bom, Fla-Flu domingo. O que você espera desse jogo, Ronaldo? Prejuízo, né? Vai dar prejuízo no Maracanã. Mas Por que vai dar prejuízo? Torcida Fluminense vai? Não sei, Depois domingo, de mais uma pancada dessa. Domingo, 4 horas. Você precisa colocar 30 mil pessoas lá, pelo menos, para poder pagar o custo. 30 mil vai colocar o Flamengo. Então, olha bem, é sempre bom deixar. Tem gente falando bobagem com relação a isso. Quem está falando? Não estou dizendo, não vou citar nomes. Mas olha bem, não existe esse negócio do Fluminense vender 10% para o Flamengo. Maracanã não tem como dividir. Então, o Maracanã é meio a meio. 50% do Flamengo, 50%. E na hora que vender, vai passar. O Flamengo vai botar o dobro da do Fluminense se bobear. Entendeu? Vende Vitória, essa coisa toda. Então, vai dar uma renda... A renda do Fluminense. É claro que tem, Ronaldo. O espaço do visitante é ali, aquele setor ali. Maracanã não tem como separar assim. Você vê ali, né? A torcida do Grêmio ontem ali. Tinha ali 10% pro Grêmio. Tá ali aquele trechinho ali, cabe 10%. Tô dizendo, mas não é o caso. Fla-Flu, clássico, né? Foi a zona mista, né, Cristiano? Zona mista. Foi ajustado 50% para cada equipe, né? O mando de campo é do Fluminense. O Fluminense não criou problema nenhum. Fez acordo com o Flamengo. Isso. É meio. No segundo turno vai ser meio também. Acho que é por aí. Mesma coisa. Eu acho que é por aí. É por aí. A gente sempre vem falando aí. A própria polícia... Você falou do Grêmio, mas o Grêmio é clube de fora. Vem com 1.000 pessoas. Isso não atrapalha em nada. Agora, nem 1.000, mas um clássico regional... do futebol carioca, não tem o Maracanã para segurar, porque só tem uma entrada aqui e uma entrada ali. E não tem como você segurar isso. Isso a própria PM falou isso. Então, por isso é que é 50-50. E depois você tem também Flamengo e Vasco. Por exemplo, o primeiro jogo, o mando de campo é do Vasco, né? Mas como o Bandeira e o Eurico agora estão assim, são amigos, né? Tal, eles estão conversando e é possível que esse jogo seja realizado no Maracanã. Há um acordo, né? Uma conversa, não um acordo ainda. Há uma conversa com meio a meio, um público, né? Para que seja realizado no Maracanã. O Eurico e o Bandeira estão se falando a beça, né? Tal, conversando bastante, né? Mas no primeiro momento. Quem diria, né? O Bandeira falou tanto do Eurico, do Rubens Lopes, da Pérez, agora né? Não são inimigos, né? São só adversários. Ele é que falou, não fui eu, né? Pode ser que seja no Maracanã também, Vasco e Flamengo. Depende da posição do Vasco. Estão conversando. Depende muito da... Se o Vasco estiver mal na tabela, tira de São Januário porque é terrível. Aí leva para o Maracanã. Mas é o que a gente sempre fala aqui, né? Seria importante os clássicos serem no Maracanã, né? Aí entra essas brigas pessoais, entra a questão de vaidade, porque em nenhum momento se vê o aspecto técnico. É claro que Vasco jogando em São Januário, Botafogo jogando no Engenhão, estão jogando na sua casa. Mas o Maracanã sempre foi a casa de todos. Os próprios presidentes de clube, quando tiveram a reunião na federação sobre a questão do Maracanã, eles disseram, quer dizer, o Maracanã é de todos para quando tiver o interesse. Agora, quando não tiver, o Maracanã é de cada um. Só um minutinho, nós vamos virar a nossa rede. O Roberto ia falar, espera aí. Coloca aí. Pode falar agora, Dinamite, pode falar. O Roberto cai na rede toda hora. Hoje eu caí na rede. Vamos falar do Flamengo, então, que vai se preparando aí para esse clássico contra o Fluminense. Porro vai comer domingo no Maraca. Coloca aí. Após a vitória sobre a Ponte Preta na última quarta-feira na Ilha do Urubu, o Flamengo se reapresentou ontem, visando o clássico contra o Fluminense. O rubro-negro, que espera pela primeira vez vencer a segunda rodada seguida neste Brasileirão e assim embalar na competição. A gente vinha de não conseguiu fazer um resultado positivo lá contra o Avaí, né? Assim como os outros jogos, mas eu acho que essa estreia nossa lá na ilha foi importante, com o apoio da torcida, a gente conseguir a vitória e acho que agora a gente tem a sequência boa em casa e acredito que vai dar tudo certo, sim, a gente vai conseguir as vitórias e vamos tomar o caminho que a gente vinha no início do ano aí. Há 2 jogos como titular, o jovem goleiro Thiago tomou apenas 1 gol e vai para mais uma partida. Dessa vez, o primeiro clássico. E o novo camisa 1 do rubro-negro se diz estar preparado. A gente trabalha para estar preparado, né? Então, a gente não tem essa de ser clássico, porque aqui no Flamengo todo jogo é importante, né? Mas é sempre especial também, né? Jogar um clássico. E a gente trabalha sempre e conforme vai jogando, a gente
fica preparado para poder jogar grandes jogos. Mesmo vindo de 3 jogos sem vencer, o Fluminense tem no ataque o artilheiro da competição com 7 gols, Henrique Dourado, e 4 deles de pênalti. E caso aconteça um pênalti no jogo, o goleiro Thiago estudou o batedor e espera defender a cobrança. Eu já acompanhei algumas vezes o Henrique Dourado bater pênalti, né? Ele tem o jeito dele de bater e esperar o goleiro definir. Eu também tenho minhas maneiras de estudar o batedor. Isso aí na hora, caso tenha pênalti lá, e a gente procura fazer o possível para poder defender. O técnico Zé Ricardo que irá comandar amanhã o último treino para definir a equipe que vai a campo no Clássico. Mas a tendência é de que seja a mesma que iniciou contra a Ponte Preta. Agora é vencer o Fluminense e embalar de vez no Campeonato Brasileiro. Tem personalidade, né? A gente fala garoto que tem 20 anos, né? Mas tem personalidade. E nesses 2 jogos, pelo menos, passou. Foi não, Roberto? Você não achou? Verdade. O Thiago? Foi bem. Ninguém tem ninguém com saudade do Muralha. E essa coisa que ele colocou ali com relação à cobrança de pênalti, o Fluminense realmente nesse campeonato, tem sido premiado, porque são vários pênaltis já. O pênalti faz parte da regra. Na área derrubada, mas às vezes, acho que é importante ele ver a forma do Dourado como bate para poder diminuir aí quem sabe essa negócio de pênalti mudou de lado agora, né? É verdade. E mudou muito, né? Mudou muito. Agora só Flamengo e Fluminense. Agora, o Gonçalves, tá com confiança o garoto, né? Tá, isso é importante. Agora, de fato, domingo ele vai ter um grande teste, né? Porque ele foi pouco exigido, digamos assim, nesses 2 últimos jogos que ele teve a oportunidade de jogar como titular. Mas se ele vem jogando, é porque de fato ele já devia estar mostrando qualidade durante os treinamentos, a ponto de conquistar a confiança do Zé Ricardo, porque não é fácil ser goleiro do Flamengo. Não, mas aí foi na situação ali, porque não tinha mais jeito. Você sabe que o Flamengo... mas o teste ele entrou, não é porque ele estava bem no treino, eu acredito isso, né? Porque não tinha como o Muralha jogar mais, porque tudo estava indo, não estava entrando. Eu queria o Muralha no Fluminense. Para centroavante? Não, o goleiro é melhor do que o Júlio César. Não é só isso, não. Peraí, o Muralha foi convocado para a seleção brasileira no passado. No ano passado. Pelé também jogou o ano passado na seleção, aí uns 50 anos atrás. Vanderlei, 50 anos atrás, era um baita de um treinador. Passado, pô, não estamos vendo o presente. O presente, tudo que vai entra. O Muralha andou falhando, mas o que eu estou falando, para você ter a confiança do treinador, para barrar um goleiro que foi convocado para a seleção brasileira e botar um menino que nunca jogou no profissional, é porque ele tem que estar muito bem nos treinos. E você tem que estar muito mal, né? Tem que estar muito mal. O grande teste vai ser no domingo aí com o Fluminense. Claro. Ontem me disseram o seguinte, que o mesmo cara que deu o nome do Muralha, né? Foi o mesmo nome que deu do Belo, dizendo que o Belo é Belo, entendeu? Feio pra danar, né? Aí Belo é Belo, Muralha é Muralha. Que Muralha é essa que entra tudo? Que Belo é esse que o cara parece um rascunho do mapa do inferno, pô? Entendeu? Pô, né? O mesmo cara que deu o nome. Agora você põe o garoto aí, o Thiago aí. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Eu respeito ele. Eu acho que você está pegando pesado com o Muralha. Eu também acho. Porque, pô, quantos jogos o Muralha entregou, falhou que o Flamengo tenha perdido os jogos? Uns 10 aí agora. Não, peraí, fala sério. O Muralha foi muito regular. Se tem uma coisa na minha vida como jornalista esportivo que eu não tenho saudade, é do Muralha no gol do Flamengo. Pelo amor de Deus. Eu nem lembro mais dele. Concordo com o Gonçalves. Eu respeito ele fora das 4 linhas. Júlio Tem que respeitar. Fora das 4 linhas ele pega e pega bem. Aí isso eu respeito. Mas eu não tenho nada a ver fora das 4 linhas com a vida dele, entendeu? Dentro das 4 linhas, se tem uma coisa que eu não tenho saudade, é do Muralha. Não, mas se ele Depois teve do Martin Silva é o melhor goleiro. Se ele teve qualidade a ponto de ser chamado para a seleção brasileira, concordo ele com o passou por uma má fase, então pode estar passando o Vanderlei por um chegou mau na momento, época mas convocou o tal do Afonso. não é mau goleiro, pô, peraí. Convidou Fábio Bilica, Afonso. Você é convocado para a seleção brasileira com o Tite hoje, tudo bem. Aí você vê que o trabalho é profissional, mas com o Dunga, com o Vanderlei, com esse do Cruzeiro aí, como é que chama? O Mano Menezes. Ele foi convocado pelo Tite. Ele foi convocado pelo Tite. Eu sei que foi com o Tite, mas ele mereceu o ano passado ir para a seleção. O ano passado ele mereceu. Tava bem. Então ele desaprendeu a... Eu não sei o que aconteceu. Isso acontece, Edilson. Um mau momento, todo goleiro passa, todo jogador passa. Ele está dizendo que o Vanderlei é superado, é velho, é essa coisa. Quem tem mais título, o Tite ou o Vanderlei? O passado, o Pelé jogou com a 10 da seleção. Eu não estou falando do passado. Estou falando do presente, pô. O Tite está na seleção agora, não ganhou nada, hein?
Como é que não ganhou? Ganhou o quê? A seleção estava fora da Copa, já está classificado para a Copa. Mas ganhou o quê? Foi campeão do mundo. Corinthians. O Vanderlei foi umas 4, 5 vezes campeão brasileiro. Não, do mundo foi? Não. Não, do mundo não. Vale muito mais do que os 4, 5 brasileiros aí. Tá bem. O Tite foi campeão da Libertadores, pô. Pode juntar. Você pergunta pra mim. Tite é um fenômeno. Pergunta pro Edil. Você quer 3 títulos brasileiros ou você quer um título mundial? Eu quero 3 brasileiros. Eu quero o Mundial, pô. Eu quero 3 brasileiros. Pô, esse negócio que só o brasileiros. Flamengo é campeão do mundo, se dá uma dor de cotovelo danada aqui, entendeu? O Fluminense nunca chegou. O Vasco chegou e tomou uma pancada. É. Não, Mas é campeão da montaram um Libertadores, campeonato, né? O Fluminense não chegou, mas agora o Flamengo chegou com méritos. Campeão do mundo, o tudo Botafogo bem. tá chegando aí assim, na Libertadores. Mas não é bem assim quando não é. O Flamengo foi campeão e chegou com mérito. Pancada no Liverpool lá de 3 era pra ter sido E eu mais. tava lá, eu vi. Não, até chegar. Eu tô falando aqui, na Libertadores. Você tá foi- querendo o quê? O jogo com o Atlético? É isso que você tá querendo dizer? Com quem? Com o Atlético? É o jogo com o Atlético? Você tá Comentar querendo? futebol é muito fácil. Não, Olha é isso, bem. não é isso não. Não tô falando O isso. meu fraterno e querido amigo Edilson Silva disse que o grande time do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Ou mentira minha. Mas o campeonato tá só começando aqui. Pois é. Então não tá numa má fase, Atlético Palmeiras? Fluminense. Podemos dizer que o Palmeiras também falaram já também é que mais o ou menos. Atlético é um fenômeno. Mas você não falou que o grande fenômeno era o Atlético? Atlético, Santos, Atlético Paranaense não, do Roberto. No Santos eu não falei, não. Falei Atlético Mineiro pelo elenco que ele tem. E vai Mas crescer. eu falei na do Copa. Palmeiras pelo elenco que ele tem. Mas se você botar na balança, o time do Atlético é melhor. Olha que eu tô Eu te tô falando. vendo. Eu tô vendo que é bem melhor. Tá lá na zona do rebaixamento. É. Agora, voltando no Thiago, eu acho o seguinte. É outro fenômeno, né? Não, o que acontece? Eu É o acho Buffon. que... Não, tem o Buffon do Nordeste lá, que é o Magrão. É. Né? Do goleiro do O Fon esporte. também é outro entregador de ouro também. Pô, Agora, é o seguinte, eu acho que pelo fato do Flamengo abrir mão do retorno do Paulo Vitor, né, o César, que não tinha entrado bem também, e até o momento, em nenhum momento o Flamengo colocou a possibilidade de trazer um outro goleiro, eu acho que isso mostra a confiança da diretoria, da comissão técnica no trabalho do Thiago. Quer dizer, o Muralha estava mal? Estava mal. Merecia sair? Merecia. Mas, para colocar um outro goleiro, você também tem que ter a confiança de saber que está tirando, até porque é um garoto. É um garoto e o time não vinha bem. Então, quer dizer, você joga ele na cova dos leões. E, claro, ele não foi muito exigido contra o Avaí, contra a Ponte Preta. Mostrou segurança. Agora, domingo vai ser um teste importantíssimo aí. Que é a única posição que não Maracanã. pode errar. Né? Todo mundo jogou aqui. Zagueiro Não, o erra, Ronaldo nunca jogou atacante nada. erra Ronaldo e nunca tal. jogou nada. O goleiro, eu fui não pode peladeiro. errar. Então, Nunca fui profissional, acho mas que jogava o muito. grande teste vai ser esse clássico aí de domingo. Se o Fluminense jogar e voltar a jogar e ser aquela equipe que fez muitos gols, que o Ronaldo ficava falando o tempo todo, é a melhor equipe, melhor ataque, não melhor falei, ataque. Mas conforme o Fluminense está com o terceiro time, segundo o nosso querido Abel, vai ser uma pancada. Caminha pra isso. Mande seu palpite aí, ó. Fla-Flu. Temos 3 jogos, né? 3 jogos. O Vasco joga contra o... Poçante Avaí. Em casa. Em casa, sábado. Sábado. 19 horas. O Chapecoense e Botafogo. Lá em Chapecó. E o Fla-Flu no Maraca. Mande um vídeo aí e tal. Grave aí dando seu palpite aí. Quem sabe, né? Você pode ganhar um jantar por cada resultado. Se acertar os 3 jantares, vai levar sogra. Os 3 mil caíram? Não, porque são 3 jogos só, né? Claro. São 4, aí tudo bem. 4, aí vale os 3. Já polêmica na rede social com os torcedores do Vasco. Estão reclamando que estão sendo excluídos dentro do site oficial do clube. E você vai ver o que o Juninho Pernambucano falou desse assunto. Anderson Silva, vai parar ou não vai parar? Uma matéria linda, bacana. Como você tem uma ideia, o Fluminense é o 10º, está com 9 pontos atrás do Corinthians. Olha lá, o primeiro é o melhor dos cariocas. 9 pontos representam 3 rodadas. Tá bom, mas ele está junto com o Bahia lá. O 6º colocado ao 10º tem 10 pontos. Então tá todo mundo em sexto. Mas para 7 rodadas já é uma diferença considerável. Aí depois você tem o Flamengo também na mesma situação, pelo critério de desempate só. Então, de 6º ao 11º, a mesma pontuação. O Vasco tem 9, com o Botafogo também, abraçados, olha lá. O Sport lá do Vanderlei Luxemburgo com 8, pertinho da zona do rebaixamento, porque o primeiro da zona tem 6. Atlético Goianiense vai cair 6, o Palmeiras 7 pontos, que vai subir. Atlético Mineiro e Palmeiras vão subir muito, né?
E o Atlético Paranaense vai crescer também na competição, né? O Atlético Paranaense eu acho que vai crescer. Aí tem 3 para descer, então, né? Tem 3 que estão por aí. Atlético Goianiense, Vitória e o Avaí, esses vão abraçados. E o Vanderlei Luxemburgo vai levar o Sport também ali para a zona do rebaixamento já, porque os últimos trabalhos dele, ele levou todo mundo para a zona do rebaixamento. Pega os últimos 5 times que ele dirigiu, ele levou todo mundo para a zona do rebaixamento. Não vai ser diferente no Sport, né? Vai mudar. Mas é muito cedo ainda. Um amigo do Ronaldo aí. É muito cedo para ficar falando sobre isso. Porque, como foi falado aqui, essas equipes que estão lá embaixo, quando jogam em casa, elas tornam-se adversários difíceis. Como o caso do Avaí, né, recentemente, que o Sport jogando em casa é um adversário difícil. Né? Então, é claro que estão no início da competição, mas Corinthians e Grêmio... Vambora. Não é assim não. Vamos botar o Abel. Não é assim não. Não é negócio de vambora. Não é bem assim não. Eles estão hoje eles estão chegando. Daqui a pouco começa a linha... Porra, já abriram 9 pontos, pô. Eu sei, Rogério, mas daqui a pouco começa a mas descer. O Corinthians... Mas tem detalhes, outras competições. O Corinthians está disputando só o brasileiro e vai entrar na Sul-Americana agora. E o Grêmio? Entendeu? O Grêmio chuta as 3. Então, aí pode cair. Não, pode não cair. É questão... Cair, estou dizendo de rendimento. A tendência, né? Você chegar na metade da competição no topo. A tendência é cair. Que tendência? Nos anos anteriores aí, quem saiu na frente foi saindo, foi embora, pô. Como diria aquele repórter antigo, né? Foi fundo. Só teve um time que foi de ponta a ponta no brasileiro. E o treinador era muito fraco. Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro pelo Cruzeiro. O Pelé também jogou muito na seleção brasileira, lá atrás. 15 anos passou, né? Pelé também jogou muito na seleção. Rivelino jogou muito. Você foi um baita de um repórter, tem uma história. Tem uma história, mas não estou. Hoje não quero correr mais atrás de jogador, não quero falar da realidade. Botar o Abel para falar da realidade do Fluminense depois do jogo de ontem. Coloca aí. Porque no fundo, esse é o terceiro time. Eu te falo que o primeiro era o Renato Chaves, uma zaga. Era o Orejuela, o Douglas e o Sornosa. Scarpa, Dourado e Edson Silva. Com a perda do Dourado e depois do Douglas, nós não conseguimos ainda manter uma equipe muito forte com o Richardson no lugar do Scarpa, junto com o Edson Silva e o Wendel. Então agora nós estamos no terceiro time. Então é complicado, cara. Complicado isso é. Agora, eu lamentar que não tem plantel, que não adianta. Eu vou lamentar, cara. Não vou lamentar a ausência. Nós estamos trabalhando em cima de um grupo, se é garoto, se não é garoto. A nossa cobrança interna é a mesma, a nível de organização, a nível de equipe. Agora, vocês têm que jogar isso, cara. Não vou jogar porque não vou ser covarde. Mesmo estourando em cima de mim, não vou ser covarde. Vou fazer meu jogador acreditar sempre. Eu estou encostado aqui rindo, que como é que é a experiência, né? Ele cita tudo e depois diz, não vou lamentar. Quer dizer, mas conta tudo que ele... No final dele, não vou lamentar. É o terceiro time, só tem garoto, mas não vou lamentar. Então, você não vai lamentar, para que fala então? Né? Tá falando que é um lamento. É claro. A fala já é um lamento. Mas fica claro que o Fluminense está tendo dificuldade realmente com a ausência desses jogadores. A gente sabe da qualidade da garotada de Xerém. O Gonçalves até colocou aqui um dia muito bem. Uma coisa é você lançar os meninos no Campeonato Carioca, jogos mais fáceis. Outra coisa é você entrar logo no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, onde a chapa é quente, todos os jogos são decisivos contra grandes equipes. Então fica claro que o Fluminense está com um problema realmente de elenco, não é? Jogadores estão fazendo falta, Orejuela, Sornosa, Wellington Silva, jogadores importantes que fizeram o Fluminense ir muito bem nesse primeiro semestre. Então, realmente é um momento complicado. Eu falei do Vasco em relação ao Vasco, né, que entrou para jogar com 3 jogadores no meio de campo com 19, 20 anos. O Fluminense ontem tinha 4 também de 20, 21 anos, 19. Então, assim, por mais que tenham qualidade, eles vão oscilar, né, no rendimento, na performance, em função do aspecto emocional, porque eles acabaram de serem formados, né, vindo da base. Não é a mesma coisa. Então, o brasileiro, além da dificuldade natural, né, de grandes equipes, da rivalidade, dos clássicos, tudo isso, não é fácil para eles conseguirem manter
o mesmo rendimento. Um atacante, às vezes, até consegue, sendo jovem, ter um pouco mais de regularidade, mas são exceções. No caso do Neymar, quando fez um brasileiro pelo Santos com 18 anos, foi considerado um dos melhores jogadores da equipe. Mas é muito difícil disso acontecer, né? Os demais vão jogar bem um jogo, mal um outro, bem um jogo, outro mais ou menos. E aí, no brasileiro, você jogando contra equipes de qualidade, você não consegue manter a regularidade e a mesma performance, você vai perder o jogo. Ok, já o goleiro Thiago vai falar para você que já estudou a maneira do Henrique Dourado, a maneira com que ele bate pênalti no Fluminense. Já tá botando as luvas de fora, o goleiro Thiago do Flamengo. Também o Muralha, né? Deixa o Muralha. Essa é o Muralha que passa tudo, né? Mãozinha de alface, tá? Ninguém tá com saudade do Muralha, não é isso? Ninguém. Anderson Silva vai parar. Ele deu uma entrevista legal, muito bacana pra gente. E você